Fala galerinha do terceiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa oitava aula. Bom, pessoal, na apostila aí, ó, na página... Deixa eu ver aqui, 7, tá? Pichação ou pichação, né? Com X e com C e com CH. A palavra grafada com CH se refere a frases e inscrições legíveis, que dá para ler. O vocábulo com X, no caso, a palavra pichação com X, diz respeito à grafia que é entendida apenas pelos integrantes do movimento. Que movimento? O movimento hip hop que a gente estava comentando na aula passada. Além disso, envolve articulação em grupos, muitos deles da periferia, que buscam lugares de grande visibilidade e acesso difícil para deixar marcas individuais ou coletivas e, com isso, questionar a maneira como a paisagem urbana se estrutura. Então a gente tem uma imagem, né, de um prédio. Lógico, é difícil fazer um grafite nesse local, né? No caso aqui é uma pichação, no caso, né? Não é um grafite. Em prédios na cidade de São Paulo, né? Porque é um local que não é autorizado, tá? Então, passa e não tem as características do grafite, né? Então passa a ser, no caso, uma pichação com CH, tá? Bom, agora vamos lá para a página 9. Arte sequencial. Bom, a gente está vendo aí um óleo sobre tela, no caso, uma tinta acrílica, né? E óleo sobre tela, chamado Run, de Roy Lichtenstein. É um clássico aí da cultura pop art, né? Do estilo pop art, que foi um movimento que surgiu em meados do século XX, né? No qual os artistas incorporam objetos comuns do dia a dia, tá? E o quadrinhos, evidentemente, que faz parte desse mundo de objetos comuns, né? Produtos de supermercado, publicidade, jornais e muito mais. Em seus trabalhos, sem distinção entre alta e baixa cultura. Então o movimento pop art visava solidificar a ideia de que a arte pode se inspirar em qualquer fonte sem interferência de hierarquia cultural. Então não precisa passar por um processo acadêmico. Então a arte feita a partir de sequenciamento de imagens, que é o caso aí dessa obra que a gente vê claramente, que é um avião, né? Provavelmente um avião de guerra caindo e explodindo, né? A arte feita a partir de sequenciamento de imagens e texto normalmente segue um tipo de ação de causa e efeito. Essa junção entre texto e imagem foi denominada pelo quadrinista estadunidense, que nasceu nos Estados Unidos, Will Eisner, nasceu em 1917 e faleceu em 2005, como arte sequencial. Então o Eisner, frequentemente, utiliza o texto como recurso gráfico, feito muito comum em design gráfico, né? Ilustração e publicidade. Então, o ícone da pop art, né, o Roy Lichtenstein, também reconheceu isso em seu trabalho, como na pintura Run, que a gente acabou de ver, em que o efeito sonoro de explosão, no caso, é representado por uma tipografia particular e expressiva, tá? Então, aparentemente parece um avião caindo ou um avião sendo destruído por outro avião, né? De repente passou aqui uma bomba, né? E explodiu o avião que está na frente, algo parecido com isso, tá?
Bom, na arte sequencial, não há separação total entre o texto e a tipografia, tá? Que é o estudo das letras. Ainda que esse tipo de arte também possa ocorrer sem a presença textual, como no caso, como se fosse um cinema mudo, né? Basta observar as charges e as tirinhas, por exemplo, formas que mais comumente podem não apresentar expressão verbal e ainda assim contam com a transmissão de uma mensagem. A princípio, o princípio da representação sequencial engloba charges, cartoons, tirinhas, quadrinhos, graphic novels, livros infantis, storyboard para animações, vídeos e filmes. As charges, os cartoons e as tirinhas podem ser vistos comumente em periódicos diversos, como jornais e revistas, que pressupõem uma comunicação imediata e tratam de questões atuais, sendo de frequência diária, semanal ou mensal. Dessa maneira, essas modalidades tendem a apresentar um retrato do cotidiano, dos textos social, político e econômicos vigentes. Então a gente vê aí uma tirinha, né, da Turma da Mônica, que tem que ser uma coisa rápida, né, para mostrar. E aqui em cima O Sonhador, que é um quadrinho autobiográfico de Will Eisner, né, que iniciou esse processo aí. Então as tirinhas são formas compactas de quadrinhos, mantendo um padrão de poucos quadros ou de poucas vinhetas, que são esses quadradinhos, né? Já o cartoon possui um caráter atemporal, quer dizer, quanto a abordagem do tema, podendo ser entendido em diferentes épocas e lugares, quer dizer, nos remonta a outros lugares, a outras eras. A charge, por sua vez, possui uma maior urgência do que o cartoon, sendo fiel a um fato específico presente. No caso da storyboard, é uma representação gráfica da sequência de cenas de um vídeo ou de um filme, sendo composto de vários quadros com ilustrações ou imagens representando cada cena, podendo constar notas sobre o que está acontecendo e o que está sendo dito. Funciona como uma espécie de versão em quadrinhos do roteiro do cinema. Então aí a gente está vendo aí um roteiro de storyboard para o filme Transformers, isso em 2007. Então a gente viu então vários tipos de quadrinhos e como que eles se relacionam, como que eles funcionam e se relacionam com o público, né? Agora aqui na página 12, a gente vê o texto em cena, tá? A gente vê um elenco da peça Forever Young, durante o Festival de Teatro em julho de 2011, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Bom, o texto teatral é um gênero literário feito para a dramatização, ou seja, para a representação de eventos ficcionais ou não ficcionais, quer dizer, reais ou inventados. Esse texto pressupõe a encenação de seu conteúdo com atores para uma plateia, no caso, acontecendo ao vivo, né? Então o texto teatral demanda a participação e a colaboração entre os atores e o público, devido ao seu modelo narrativo, que conta uma história. Também é possível que o texto teatral exista de forma independente da encenação, tá? No formato de livros ou em outros suportes, mas a sua expressão completa está na representação, no caso teatral. Então o teatro é uma das primeiras formas de contar histórias que o ser humano inventou. É presente aí na Grécia Antiga, a peça teatral se tornou uma parte importante de celebrações e ritos cotidianos, influenciando a civilização ocidental. No caso, né, os grandes festivais em honra ao deus Dionísio, né, na Grécia Antiga. A dramatização também era popular em muitas outras partes do mundo, especialmente na Índia, na China e no Japão. Diversas peças teatrais tradicionais continuaram sendo importantes em diferentes áreas do mundo e em diferentes períodos, sendo muitas delas apresentadas e representadas repetidas vezes ao longo dos anos. O drama. Bom, o drama, em sua origem ocidental, pode ser dividido nas categorias de tragédia, comédia, melodrama e tragicomédia.
tá? Cada um desses gêneros ou formas pode ser subdividido por estilos e conteúdo. A tragédia, por exemplo, possui densidade e seriedade em seu tema, lidando geralmente com questões profundas. Tragédia. Já a comédia tende ao ridículo e às vezes recorre até ao absurdo. Já o melodrama é um drama de desastre no qual o protagonista é geralmente vítima de uma circunstância, atacado pelo seu antagonista ou um anti-herói, né? Um vilão. Já a tragicomédia, né, se concentra nas relações de caráter e mostra a sociedade em um estado de fluxo contínuo. Há uma mistura de comédia e tragédia lado a lado nesses tipos de peças teatrais. Já no caso, o drama é realizado desde os dias de Aristóteles, né, que é aproximadamente 335 a.C., e é normalmente chamado de peça teatral. Seus autores são conhecidos como dramaturgos, os que criam as peças. Note aqui que drama não conota necessariamente um gênero que se caracteriza por temas sérios e pela ausência de comédia. Não é isso. Logo, tanto a comédia quanto a tragédia no palco são considerados também drama, sob essa definição, né, no caso teatral, porque ambas incluem ações apresentadas em uma audiência em tempo real. Então, tudo pode ser relacionado a drama, tanto a tragicomédia como, enfim, todos os gêneros, tá? Entra na questão drama, que é a questão teatral, feita ao vivo, ali com plateia. Então aqui a gente vê pequenas esculturas representando atores em terracota, que é um tipo de argila, da Grécia Antiga, feita aí aproximadamente de 360 a 340 antes de Cristo. Tá? Bom, agora a gente vai lá para a página 17. Tá? A gente vê a imagem que comunica. Tá? A imagem que comunica, capítulo 2. Tá? Bom, então a gente está vendo aí uma espécie de arte contemporânea, que é uma intervenção. Tá? É um tipo de arte contemporânea chamada intervenção, pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, para chamar a atenção dos eleitores estadunidenses para votar, porque lá o voto não é obrigatório. Então, aí está escrito aí, We might survive, quer dizer, a tradução literal é nós podemos sobreviver. Bom, aí tem duas perguntinhas para a gente refletir, né? Você considera a imagem acima um trabalho artístico? Será que um trabalho artístico pode fazer uso de recursos que não são exclusivos da arte? Né? Claro que sim, né? Hoje a arte contemporânea utiliza vários suportes, várias técnicas, quer dizer, uma arte híbrida. Então a arte está em muitos lugares, inclusive em espaços destinados a outras linguagens, que não a da expressão artística pura, muitas vezes utilizando recursos e mecanismos de outros campos do conhecimento. Então nesse capítulo você vai ver que a imagem comunica, que a mensagem circula pelas mídias e redes publicitárias, jornalísticas e mecanismos comunicacionais de maneira geral, seja por meio dos suportes tradicionais das artes visuais, como a pintura, seja pelo uso de redes alternativas de inserção e distribuição, seja ainda pela via da linguagem corporal, e hoje muito pela internet, né? A hibridização, quer dizer, a união de várias linguagens expressivas e a aplicação de suportes, quer dizer, os materiais diferenciados, ainda pouco usuais, demonstram a liberdade criativa e que se dispõe às múltiplas vertentes artísticas. Você consegue pensar em obras artísticas que fazem uso de ferramentas e suportes pouco convencionais ao universo artístico? Bom, se a gente for numa exposição, numa galeria atualmente contemporânea, é o que a gente mais vê. Instalações, né, contemporâneas utilizando materiais, suportes diversificados, tecnologia e interação com o público. Bom, a linguagem gráfica, aí o foco no tema, né? Foco no tema, a linguagem gráfica, página 18.
Há muitas maneiras expressivas ao longo da história que pretendiam comunicar e informar, desde as pinturas rupestres, que é as pinturas feitas em cavernas, passando pelos gráficos nas paredes dos antigos templos egípcios, tá? Nas pirâmides, pelos mapas de navegação medievais para exploração marítima, até a heráldica, que é a arte, a ciência que ocupa da identificação, descrição e criação de brasões, aqueles brasões familiares, brasões de república, e os manuscritos durante a Idade Média e o Renascimento. Em 1436, a invenção da prensa de Gutenberg, que revolucionou a produção de livros, permitindo a impressão e a divulgação de textos em massa pela primeira vez na história, a invenção foi um marco para a história do que hoje conhecemos como processo de designer gráfico e da editoração. Além da presença de Gutenberg, certamente existem muitos outros exemplos da criação do designer gráfico na história ao longo do tempo, mas focaremos os estudos no período moderno do hemisfério ocidental. Algumas vertentes visuais marcantes do design do século XX, que vai de 1900 até 2000, exerceram grandes influências nas escolas e linhas gráficas que as sucederam, como também sobre a arte contemporânea. Bom, Bauhaus. Em 1919, a primeira escola de designer gráfico do mundo, chamada Bauhaus, abriu suas portas na Alemanha, em operação de 1919 a 1933. Essa escola de arte combinou artesanato e belas artes e ficou famosa pela abordagem pedagógica única do design. A gente pode ver aí, uma imagem de Paul Klee, feita em 1920, que é um óleo e guache sobre papel e cartão, tá? Que é a ideia já do abstracionismo, né? No caso, aplicando características geométricas, né? Anti-ornamentais e minimalistas. Quer dizer, o mínimo pode ser tudo, né? O estilo de Bauhaus procurava nivelar a distinção entre artes plásticas e artes aplicadas, que são aquelas artes aplicadas em objetos do cotidiano, e deu lugar a uma reunião de arte e design industrial. Dois de seus artistas mais populares, o professor e professores, foram Paul Klee, né, que a gente viu a imagem dele agora há pouco, e o pintor suíço alemão, né, e no caso Paul Klee, que é um pintor suíço-alemão, e o Wassily Kandinsky, o famoso Kandinsky, que é o pintor russo e teórico da arte. No caso, dentro do construtivismo russo, né, que a gente vai ler agora, que é essa forma de arte que se originou na Rússia e se tornou um símbolo de mudança social. A arte em si incluía visuais abstratos, letras em negrito e geralmente continha mensagens políticas. O construtivismo russo, cujo expoente era o artista Vladimir Tatlin, foi uma rejeição da arte autônoma. Tá? Outro artista desse estilo foi o russo Alexander Rodchenko. Né? Escultor, fotógrafo, designer gráfico, Rodchenko foi um dos fundadores do construtivismo, no caso russo, né? Assim como referência histórica para o designer gráfico. No caso, o Lissinsky, o artista, designer, fotógrafo, tipógrafo e arquiteto russo, também era famoso por trabalhar nesse estilo. E a gente vê aí algumas imagens, aí, algumas impressões, né, do artista. São gravuras, na verdade, né? Bom, a escola Bauhaus e o construtivismo russo são grandes influências para a artista estadunidense Barbara Kruger, nasceu em 1945, ainda viva, que trabalha com estratégias provenientes do universo da publicidade e da propaganda, tanto no aspecto composicional como no procedimento de adesivamento de paredes. A gente vê uma obra dela aí, tá? No caso aí é outro tipo de linguagem, que é a silkscreen, né? Ela utilizou para fazer essa obra de arte. Bom, já na era digital, atualmente, o designer gráfico, referência, né,
Refere-se principalmente ao designer de revistas, livros, anúncios e posters digitais, né? Criação de sites, aplicativos e tudo mais. Esse ramo intenso de design envolve a forma de arte de comunicar ideias através de recursos visuais e de texto. Os designers gráficos ainda usam desenhos e pinturas em alguns casos, mas hoje muito do design gráfico é concluído usando-se tecnologias digitais, puramente computadorizadas, né? Essas habilidades modernas de design gráfico podem ser aplicadas ao design de logotipo, criação de logotipo para empresas, né, personalizado, design de capa de livros, layouts de revistas, anúncios em outdoors, design de roupas, anúncios em banner online e muito mais, né? É com certeza uma profissão do futuro. Bom, aí na página agora 21. Na página 21, a gente vê o texto pictórico, né? Pictórico é quando tem uma imagem que representa uma ideia, um contexto, né? No caso aí, o artista alemão Kurt Schwitters foi um dos primeiros a valorizar a inserção textual junto ao aspecto expressivo do artista, sendo ele desenho, pintura ou colagem. No caso aí a gente vê uma colagem, né? Que é um texto e arte, né? No caso, mistura texto e imagens, né? Numa obra de arte. De Schwitters. E depois explorar os resultados dessa experiência na modalidade. Então, houve influência do linguista Ferdinand de Saussure, cujo trabalho abordava a relação do som com a linguagem escrita, e a tensão entre nome e objeto nas obras de Schwitters, que atuou em diversas frentes, como a tipografia, né, que é a produção de letras, a colagem e a pintura. A colagem foi um recurso essencial para a sua dinâmica de transposição simples da imagem e do texto para as obras artísticas, que aprofundou e facilitou o acesso ao uso do texto mesclado a imagens. Então essa ideia de colar uma imagem sobre a outra, formando uma imagem abstrata, começou com o artista alemão Kurt Schwitters. No caso, Ferdinand de Saussure, né, Saussure, que é neto do botânico Nicolas Theodor de Saussure, e bisneto do naturalista Horace Benedict de Saussure, investigou, no caso, a construção lógica da linguagem. Professor de línguas indo-europeias e sânscrito em Genebra desde 1891, estabeleceu as bases do estruturalismo linguístico, que é um curso de linguística geral publicado postumamente, quer dizer, depois de sua morte em 1916. Saussure diferenciava o sistema da linguagem, ou língua no caso, articulado numa série de leis gerais da utilização individual e concreta ou fala. Estabeleceu ainda a distinção entre métodos de investigação sincrônicos que estudam a língua num determinado ponto de sua evolução e diacrônicos que analisam no decurso da história. Definiu o signo linguístico como uma união da forma física ou significante com a imagem psíquica ou significado. Tá bom? Bom, por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula. Valeu!